Hoje nós vamos ler o livro de João, capítulo 18. João, capítulo 18. No versículo 28, tapa? 18, 28. Legal. Vamos ler junto então, galera. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: "Que acusação vocês têm contra este homem?" Responderam eles: "Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti." Pilatos disse: "Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém", protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui." "Então você é rei", disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." "O que é a verdade?" perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: "Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus?" Eles em resposta gritaram: "Não, ele não. Queremos Barrabás." Barrabás era um bandido. Feche os teus olhos comigo. Jesus, obrigado por esse dia, por mais um dia acordarmos, podermos encontrar-nos em comunhão aqui, no prédio aqui do Basileia. E para nós é um privilégio te enaltecer, te honrar, te glorificar pela obra da salvação e por quem você é. Por quem você se revelou a nós e nós te honramos aqui, nesse lugar. Senhor, nós clamamos aqui, assuma o controle. Dá-nos um coração semelhante ao teu. Ministra sobre os nossos corações. Precisamos da sua guia, da sua direção e da sua exortação sobre nós. Nunca se tratou de nós, sempre se tratou de você. Então eu oro e clamo aqui pelos meus irmãos, que tanto eles quanto eu, nós possamos nos entregar aqui para sermos ministrados pelo seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, hoje o tema da pregação, pode colocar, tapa? O enigma da verdade. Provavelmente você já se deparou com isso ao longo da sua vida, sobre o que é um enigma, certo? Imagino que você já se deparou com charadas ao longo da sua história, o que é, e aí você foi forçado a refletir sobre o que é determinada coisa. E esse texto que nós lemos, ele é um texto que ele nos provoca sobre o que é esse enigma que aparece nesse diálogo. Afinal,
esse é um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade. Mais dramáticos mesmo. É uma narrativa que vai nos levar a uma reflexão muito grande, porque é um diálogo muito profundo, num alto nível de profundidade. E esse diálogo ele vai retratar o julgamento de Jesus, que foi o maior julgamento da história da humanidade. Eu já tive o privilégio, ou não, aí vai depender da percepção de cada um, de participar de alguma audiência no meio jurídico. E participando de uma audiência, eu vejo que ali tem vários perfis de pessoas. Tem aqueles que estão ali só assistindo, contemplando, aprendendo, estagiários. Tem aqueles que vão participar mesmo como testemunhas. Tem o juiz, tem o réu, enfim. E essa é a maior audiência e julgamento da história da humanidade. Para você compreender aí a profundidade dessa conversa que eu estou trazendo inicialmente para você, primeiro, você precisa entender o palco disso tudo. O que está acontecendo ali no contexto de Jesus? Porque nós encontramos ali muitos elementos que vão, com certeza, fazer você sair daqui pelo menos um pouco reflexivo. Pelo menos um pouco. Como eu fui muito impactado nos meus devocionais ao ler esse texto, nos meus estudos, o Senhor tem me confrontado muito. E só para te nortear, esse julgamento você não só encontra no livro de João. Você encontra ele no livro de Mateus 27, do 1 ao 26, para quem está anotando. Marcos, do 15, do 1 ao 15. Lucas 23, do 1 ao 25. E nesse capítulo de João, que nós lemos juntos agora. E engraçado porque esse evento, ele ocorre numa sexta-feira, poucas horas antes de Jesus morrer. E então, só para vocês entenderem, após prenderem Jesus lá no Getsemane, Jesus estava orando no Getsemane, e aí Judas chega com alguns guardas e prendem Jesus. Tem todo um acontecimento, eu só estou resumindo para nós ganharmos tempo. E Jesus é levado para um julgamento judaico. Ele é levado para o Sinédrio. Então ele encontra Anás, que era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote. E aí Anás faz perguntas para Jesus, Jesus deixa eles constrangidos, como ele faz sempre com a gente. E aí mandam ele para Caifás, e aí Caifás, também constrangido, manda Jesus para Pilatos. Pilatos manda para Herodes e devolvem ele para Pilatos. Porque ninguém conseguiu arrancar de Jesus exatamente o que eles queriam ouvir. Mas, após prenderem Jesus e fizerem tudo isso, colocaram ele diante de Pilatos. E aí começa um julgamento romano. Então, para prestar atenção. Começa ali um julgamento de um império que estava dominando na época. Na época, quem dominava politicamente era o Império Romano. E eles permitiam até alguns direitos para a galera judaica. Eles falaram, vocês podem ter o direito de viver a lei de vocês, porém, entretanto, todavia, vocês precisam seguir nosso modus operandi econômico, político, nossos direitos, etc. E eles começaram a questionar se Jesus se declarava como o Filho de Deus. Então, todo esse julgamento ele vai decorrer dessa discussão. Jesus, você se declara como Filho de Deus? E Jesus dá uma resposta muito interessante. Que eles não acreditariam se ele dissesse. Porque Jesus conhece os corações. E aí, Jesus ele faz uma declaração que naquele momento, o Filho do Homem, que é um conceito bíblico de Daniel, estaria sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E aí perguntaram novamente. E Jesus disse, vocês dizem que eu sou. É um negócio louco mesmo. Se você lê, você olha Jesus ali falando, vocês estão dizendo que eu sou o Deus, o Filho do Deus vivo.
E aí, esses judeus, tá? Só para a gente se situar, mandam Jesus para Pilatos. E quando você chega em Pilatos, né, muita gente já ouviu falar de Pilatos. Né? Imagino que aqui, todo mundo que leu a Bíblia, algum momento na sua vida, você ouviu falar de Pôncio Pilatos. E quem que foi esse camarada? Basicamente, esse camarada foi o 5º prefeito do Império Romano na Judéia. Esse cargo não era um cargo legal, tá, galera? Tem gente que fala, pô, o cara era prefeito do Império Romano na Judéia. Não era um cargo legal. Por que que não era? Porque a Judéia era tratada como o inferno na terra. A Judéia era um caos. E aí, a reflexão aqui é que muitas vezes a gente tem lugares aqui na nossa região ou no nosso país, dá o exemplo aí do Rio de Janeiro, que é um lugar muito perigoso, e nós temos carioca, gente boíssimas aqui, e nós amamos. Não se trata de pessoas, mas de ideias. Amamos demais. Orem por mim, minha imagem está sendo exposta. Brincadeiras, mas existem lugares muito caóticos e perigosos. A gente sabe, São Paulo tem muitos lugares assim. E a Judéia era um lugar desses. E não eram pessoas que tinham cargos bons, eram pessoas profissionalmente destacadas no Império Romano. Essas pessoas não iam para a Judéia. Elas iam para qualquer lugar do Império Romano, menos para a Judéia. E foi para lá que Pôncio Pilatos foi. Então, lá eles fixavam os palácios, tinham toda uma estrutura romana com uma desenvoltura muito grande. E Pilatos, ele foi considerado um homem muito cruel, porque ele era intolerante, ele passava a faca mesmo. E onde eu quero chegar com isso? Porque esse Pilatos, ele foi um cara que se entregou muito para a engenharia romana na Judéia. Ele começou a usar da engenharia para até auxiliar o pessoal para não ter nenhuma revolta, para conter algum tipo de insurgência, algum tipo de rebelião. Então, ele trazia benefícios esses que são insignificativos muitas vezes, para que ninguém se manifestasse, para o judeu ficar quieto e ninguém se levantar, não levantar a espada. E aí é interessante porque esse Pilatos, ele tem um episódio que ele faz um arqueduto. Isso está na sua Bíblia. Lá em Lucas 13, do 1 ao 3, Jesus vai falar sobre alguns galileus que morreram na mão de Pôncio Pilatos. E que o sangue deles foram misturados, enfim, em sacrifício. Então, ou seja, quero trazer aqui para vocês que esse cara era intolerante. Era um cara que não tinha paciência e passava faca. E esse Pilatos que eu estou te contando, ele recebeu uma acusação que Jesus era um insurgente, um agitador, um revolucionário do povo. E afirmavam que Jesus queria impedir que o imposto fosse pago a César. Só para vocês entenderem aqui na hierarquia, Tibério César era um cara que dominava o Império Romano. Ele estava no topo da cadeia aqui. E Pôncio Pilatos era prefeito. Então, essa acusação de que Jesus queria impedir que o imposto fosse pago a César era uma acusação séria. Por quê? Imagine você, gestor, você é um supervisor, você está recebendo uma informação de uma acusação de uma revolta. Você tem que fazer algo na cabeça desse governador aqui, desse prefeito Pilatos. E a terceira acusação é que Jesus confirmava ser Cristo, o rei dos judeus. E todas essas acusações, elas tinham uma grande finalidade, só uma finalidade, que era de cunho político. Uma forma maquiavélica de denegrir todo o propósito de Jesus. Então, Jesus, se a gente olhar na história da palavra, em toda a narrativa bíblica, Jesus nunca incentivou revolta, certo? Ao contrário, Jesus falava, ame os seus inimigos, sejam mansos, pacificadores. Jesus nunca impediu que
que o imposto fosse pago a César. Ao contrário, Jesus disse o que uma vez? Dê a César o que é de César. Mas a terceira acusação, Jesus, ele disse que ele era o Filho do Homem, que ele era o Cristo. Essa é a verdade, certo? Então, olha só o que os judeus fizeram. Vamos montar um sofisma diante de uma mentira, com 2 pontos mentirosos, mas o terceiro que Jesus disse é verdadeiro. Então, eles tentaram colocar na cabeça de Pilatos que, de fato, Jesus estava manipulando uma revolta ali. E destruir todo o império de César. Afinal, aqui, a guerra seria político-econômico. Imagine César ouvindo isso. E para Pilatos isso era muito ruim, né, porque ele poderia ser associado. Se ele não fizesse nada, ele seria associado dessa hipotética insurgência e rebelião de Jesus. No momento do julgamento, Pilatos entra no pretório. O que é um pretório? O pretório era o lugar que o prefeito ficava em Jerusalém. No caso, em Jerusalém e em outros lugares. A base era em Cesareia da Marítima, que era uma parte litorânea. E quando eles queriam tratar algum tema nas festas judaicas, que eram festas sensíveis, festas que tinham algum tipo de manifestação política de rebelião, eles montavam um prédio que chamava pretório. E Pilatos vai diante de Jesus e questiona Jesus se de fato ele era o rei dos judeus. E a pergunta é carregada com alguns pressupostos. Para pensar na cabeça de Pilatos recebendo essas 3 acusações. Então ele vai perguntar a Jesus, deixa eu confirmar uma coisa com você. Você é o rei dos judeus? Já com aqueles sofismas, com todos aqueles pressupostos errados. E aí Jesus dá a resposta de forma magistral. Porque foi, assim, muito certeira. Ele dá uma resposta com uma pergunta. E aí é muito interessante porque a resposta que Jesus dá para Pilatos, para você me acompanhar aqui na linha de raciocínio, só um momento, por gentileza. Presta aqui, atenção. Essa pergunta é tua ou os outros que falaram ao meu respeito? Então, de novo. Pilatos vai diante de Jesus e fala, Jesus, você é o rei dos judeus? E lá no verso 34, Jesus responde, essa pergunta é sua ou os outros que falaram ao meu respeito? Que pergunta é essa, Jesus? Então, por que foi uma resposta magistral? Porque quando Jesus pergunta se essa pergunta é de Pilatos, ele só está dizendo o seguinte, Pilatos, você tem buscado essas informações sobre mim, nas Escrituras e no meu povo? Ou simplesmente isso é uma fofoca, uma acusação ao meu respeito? E isso vai revelar que Pilatos não somente tinha uma informação verdadeira sobre Jesus, mas seus pressupostos sobre essa informação eram malignas, porque ele, de fato, ele queria confirmar se Jesus era um rebelde ou não. E aqui eu quero trazer para você uma reflexão desde já. Quantas vezes eu e você recebemos muitas informações de outras pessoas sobre Jesus ao longo da nossa vida, e a partir disso, nós achamos que estamos, de fato, vivendo uma vida dedicada a Deus. Uma vida dedicada em devoção. Porque disseram X ou Y sobre Jesus. A pergunta que eu quero trazer aqui, que fica, será que nós não estamos sendo induzidos por pressupostos sobre Jesus, que são somente para alimentar os meus objetivos pessoais? Será que nós não estamos perdendo a oportunidade de deixar Jesus soar essa belíssima pergunta em nossos corações a ponto de nós refletirmos se estamos buscando realmente a verdade
ou se simplesmente estamos buscando a nossa verdade. A verdade de um Cristo ou Deus imaginário. Porque muitas vezes eu estou sabendo sobre Jesus, mas eu quero usar Jesus para atingir os meus fins pessoais. E qual está sendo aí a fonte do seu relacionamento com Deus? O que dizem sobre quem Ele é, ou se estou provando de fato as palavras e me relacionando com Ele? Então, já queria deixar essa pergunta de reflexão. E aí, continuando, Pilatos declara que sua pergunta, de fato, é baseada não no seu interesse, de fato, pela palavra pregada, pelo Cristo que estava ali, pelo judeu, o Filho do Homem. Ali, Pilatos, ele deixa claro que ele estava interessado ali mesmo de uma acusação que fizeram sobre Jesus. E Jesus desarma Pilatos e tranquiliza ele dizendo: meu reino não é desse mundo. E que Jesus possui ministros que se empenhariam por ele. Isso mostra que Pilatos, isso mostra que para Pilatos que Jesus não estava interessado necessariamente em iniciar uma revolta. Mas mesmo assim, Pilatos, receoso, você vê no texto, Pilatos ele ainda vai insistir. Então, de fato, você é rei. Então, eu estou te questionando aqui sobre isso, mas você, de fato, é rei. E Jesus afirma que ele não é só rei, ele nasceu para isso. E veio ao mundo com o objetivo de testemunhar sobre a verdade. E que todo aquele que é da verdade, ouve a sua voz. E aí, Pilatos, ao ver isso, ele recebe uma informação que confronta, de certo modo, todo o seu currículo e educação. E faz uma das perguntas mais intrigantes da história de toda a humanidade. O que é a verdade? Essa pergunta tem sido a causa de grande distinção em toda a área de conhecimento, seja na artística, científica, filosófica, até mesmo entre o senso comum, popular. O que é a verdade? Pilatos pergunta isso para Jesus. E ele simplesmente evocou aí um dos conceitos mais importantes da história da humanidade. Que até hoje, se você sentar com colegas no trabalho, se você sentar com pessoas da família que não creem em Jesus, essas pessoas, provavelmente, elas têm a sua verdade. E surgem algumas perguntas a partir dessa pergunta de Pilatos para Jesus. Existe uma verdade absoluta? Ou a verdade ela é objetiva? Toda a verdade ela é relativa, pessoal? Cada um pode criar a sua verdade? Afinal, reforçando o que Pilatos disse, o que é a verdade? E existem muitas formas de nós explorarmos o que é a verdade. Porque talvez para você, verdade não é um tema tão atrativo. Talvez verdade seja algo tão abstrato, como de fato é difícil de explicar, mas isso mudaria a sua vida, se você entendesse. A palavra verdade, ela vem do grego aletheia, que basicamente significa origem de algo que está oculto, escondido ou dissimulado. A verdade, ela é um conceito filosófico muito profundo. E quando a gente aborda sobre verdade, estamos falando de algo associado à realidade. Alguns filósofos vão dizer assim, a verdade é quando a realidade se manifesta de algum modo e alguém a interpreta. Só que nos deparamos com algumas interpretações de realidade. Afinal, eu e você já nos deparamos com muitas pessoas na história aqui do contexto brasileiro, internacional, enfim, e você já se deparou com pessoas falando coisas absurdas. Coisas que
fogem até um pouco do nosso padrão de costume brasileiro. Se você vai para alguns países, vou dar um exemplo aqui, você deve ter um cachorrinho. Em alguns países, o seu cachorrinho seria comido muitas vezes. Em alguns países, o valor que você tem em ter uma única mulher, tem pessoas que têm muitas mulheres. Em algumas regiões, infelizmente, a imoralidade é tão grande que não tem problema você ter uma vida imoral sexual de outro cunho perante a sua esposa e seu marido. E ambos concordam. Então, olha a problemática disso. Porque quando a gente aborda sobre verdade, a gente se baseia em interpretações de realidade. Quando você vai conversar com alguém, você vai conversar com pessoas que têm uma interpretação sobre a realidade diferente da sua. E como que a gente chama essas interpretações? Existe um conceito chamado cosmovisão. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. E sobre paradigmas. Mas basicamente a cosmovisão é a maneira pela qual você compreende o mundo através de um conjunto de ideias que te influenciaram. Então, a nossa cosmovisão, qual que é? Cristã. Como que a gente enxerga o mundo, ou deveria enxergar? A partir de Jesus. A partir do que a Bíblia me diz. Então, vou te dar um exemplo. Há muitos anos, Renan, eu uso óculos. E ao longo aí da minha jornada, eu já me deparei muitas vezes com aumento de graus. Comecei lá com meio, hoje, tenho até vergonha de falar, mas deve ser muito alto. Então, eu já tive muitas situações que quando eu estava sem óculos, eu já cumprimentei uma pessoa errada, porque eu não estava enxergando. Então, eu cheguei para a pessoa e falei, e aí, beleza? Fulano. E aí, aquela vergonha, a pessoa, não sou eu não. Eu falei, foi mal, estou realmente sem óculos e não estou enxergando. E dependendo do grau ou da lente que você está usando, você pode interpretar a realidade de forma diferente. Se você tem lentes que vão fazer você ter algum outro formato ou cores, vocês já colocaram aquele óculos colorido? Você está enxergando a realidade de um outro ponto de vista. Então, o fato de eu não enxergar ou compreender bem algo, significa que esse algo não tenha uma definição ou explicação exata fora da minha compreensão. O que eu quero dizer? O fato de eu cumprimentar fulano errado, porque eu achei que era uma pessoa, isso não anula a identidade dessa pessoa. Existe uma verdade objetiva e absoluta. Então, uma das formas mais importantes para a gente corrigir a visão, hoje, é através de cirurgia. Não sei se alguém já fez aqui. Eu conheço muitas pessoas que fizeram através de refração. O que eles fazem? Eles pegam, começam através de um laser a acertar o grau. E eu convido você aqui, nessa pregação, para um processo cirúrgico. Um processo cirúrgico de refração nas suas lentes de conhecimento sobre Jesus. Seja você cristão ou não. Provavelmente, como nós estamos lançando pregações no YouTube, aqui, pelo que eu estou vendo, hoje só tem cristãos. Mas, possivelmente, algum amigo, conhecido, familiar, vai assistir, que talvez não seja cristão. E no ciclo da vida, nós, principalmente no ciclo da vida da fé, nós temos muitas etapas. Hoje, eu e você que estamos aqui, nós estamos na etapa que nós já cremos em Jesus e para nós Ele é o nosso único, suficiente e fiel Salvador. Se não for isso, a gente tem que voltar algumas etapas anteriores. Mas fato é que existem pessoas ao longo da nossa história que elas não creem em Jesus. Você vai conhecer pessoas que, inclusive, vão te questionar. Vão falar, por que você acha que o que você prega é a verdade? Por que o Jesus que você diz que é a verdade? Por exemplo, se um muçulmano viesse falar com você, ele ia falar que ele acredita em Jesus. E aí você ia falar, nós somos, fazer igual minha esposa faz, amigos. Nós somos amigos.
E talvez não seja tão verdade isso. Por quê? O Jesus que eles acreditam não tem nada a ver com o Jesus que nós pregamos. Vocês estão vendo a diferença das lentes? As lentes, elas fazem muita diferença nos nossos dias. Então, existem muitas afirmações que a ciência afirma negar a Deus, que a ciência, ela não prova a existência de Deus. E, de fato, ela não prova, mas ela também não desprova. Porque o papel da ciência não é esse. O papel da ciência não é ser uma voz absoluta sobre as coisas. Existem muitos cristãos, inclusive da nossa comunhão, que fazem parte de um grupo chamado Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Existem muitos cientistas que são cristãos que estão em Oxford, Harvard, Cambridge, tantos lugares sofisticados, e vão contra uma visão mais evolucionista das coisas. Vão contra algumas percepções de realidade que nós discordamos como cristãos. E talvez você que esteja me assistindo aqui, e estou falando isso porque vai vir ao ar essa pregação, você tenha crises de fé sobre quem Jesus é. E talvez você achou que conheceu tudo sobre Jesus, e mais um pouco. Mas existem muitas evidências sobre provas de Jesus. Renan, do que você está falando? Existem muitas evidências testemunhais, documentais, corroborativas, científicas, contestação, médicas, sobre a ressurreição de Jesus, históricas. Então tem muitas evidências que a gente poderia combinar todas essas evidências e falar, cara, é impossível não acreditar em Jesus. Mas isso é um viés muito racional. Isso dá trabalho. Talvez alguém assista isso e tenha interesse de saber mais sobre quem é esse Jesus que existem evidências. Mas para nós cristãos que estamos aqui, que vocês estão aqui, acordaram cedo no domingo e querem falar, Renan, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa pregação sobre enigma da verdade? E muitos diriam já saber que Jesus é a verdade. Se eu perguntasse aqui para nós, você acredita que Jesus é a verdade? Eu acredito. E a pergunta que fica é, como que você está se relacionando corretamente com essa verdade? Como que você está se relacionando com a verdade de Jesus? E como tem sido o seu estilo de vida? Tem sido baseado nas lentes dessa verdade? Ou a sua cosmovisão, ela só é um caminho para que outros ídolos que formam a sua cosmovisão sejam atendidos? Então, alguns princípios podem nos ajudar aqui a ter uma cosmovisão saudável. Então, vou reforçar, porque eu sei que às vezes a gente dispersa. Eu tenho TDAH, então com certeza eu talvez teria me dispersado. Cosmovisão é a maneira como você interpreta a realidade. Para nós cristãos, existem princípios que Jesus deixou para que nós não sejamos enganados pelos sofismas secular aí fora. Provavelmente você deve se sentir pressionado a todo tempo. Nós temos aqui alguns jovens que estudam, estão no colegial, futuramente vão para a faculdade, depois emprego. Hoje eles têm uma mega pressão para que eles passem de ano, para que eles tirem boas notas. Eu e você temos a pressão de pagar os nossos boletos, os nossos impostos. Eu e você temos a pressão de ser bem-sucedido, porque eu preciso de muitos likes e views no Instagram para eu conseguir minha clientela. Eu preciso, muitas vezes, ter o carro do ano. Por quê? Porque a sociedade diz que sim. Mas se você for lá para o Oriente Médio, talvez quantas, gado, bois, vacas, ovelhas você tiver, ou quanto de petróleo você tem, ou quanto de ações que você tem. Existe uma cosmovisão aí fora que tenta engolir a verdade de Jesus. E o meu
propósito aqui nessa pregação é te alertar a não cair nesses sofismas. Dê a César o que é de César, mas não adore a César, adore a Deus. Então, alguns princípios nos ajudam a ter uma visão, ou cosmovisão, saudável para nós que somos da família da fé. Então, o primeiro princípio que eu queria trazer aqui para você: a verdade é uma pessoa. Jesus é essa verdade. Em João 14,6, Jesus se posiciona como o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o começo e Ele é o fim de todas as coisas. A vida eterna, para Jesus, não é um lugar que você aguarda, mas sim um relacionamento que você vive. Um relacionamento eterno com Jesus que começa hoje. O segundo princípio para você guardar, para moldar a sua cosmovisão: as palavras de Jesus em nós faz com que Ele e o Pai façam morada em nós por meio do Espírito Santo. Abre por gentileza em João 14, 15 ao 17, tá? João 14, do verso 15 ao 17. Queria trazer algumas palavras que Jesus apresenta aqui para os discípulos, que são muito enriquecedoras, que fortalecem os nossos dias. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Pode abrir agora João 21, por favor. Perdão. João 14, 21. Desculpe. No mesmo contexto, tá? Aqui é um único diálogo que Jesus está tendo com os discípulos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Agora pode abrir no 23, 14 e 23. Versos 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Esse segundo princípio, as palavras de Jesus em nós, faz com que Ele e o Pai façam morada em nós. Essa é a notícia mais, no meu caso, eu acho muito mega extraordinária. Por quê? Para pensar. Jesus está dando um caminho aqui. Ele mesmo. Só que, se você guardar as minhas palavras, se você lutar para ser zeloso com as minhas palavras em você, você memorizar, você aplicar no seu dia a dia, Ele e o Pai farão morada em você. Isso é uma grande notícia, porque muitas vezes eu e você se depara, como eu não consigo vencer essa batalha? Como eu não consigo vencer essa minha carnalidade? Como eu não consigo vencer este meu mau hábito? E Jesus está dando um caminho para mim e para você. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente os meus discípulos. Eu e o Pai moraremos em você. Cara, o Criador de todas as coisas, morando em você, você se torna imbatível. Aleluia. Terceiro princípio que eu queria compartilhar com vocês.
A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Não ignore essa disciplina. Pô, Renan, a gente está junto há um tempo, eu já sei disso. Será? O que é saber? Quando Jesus fala, me conheçam, ou sejam conhecidos de mim, é ter informação ou transformação. Guardem esse princípio. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não ignorem essa disciplina espiritual. Afinal, como você vai aguardar as palavras de Jesus do segundo princípio se você não ler a Bíblia? O quarto princípio para moldar a sua cosmovisão. Amor ao próximo. Se você ler as palavras da Bíblia e guardar as palavras de Jesus, você será fortalecido para amar as pessoas que você tem mais dificuldade de amar e de receber. Amigos e inimigos. Guardem a palavra. Quinto princípio, eu diria que é a comunhão. A comunhão entre nós, nos nossos dias, na igreja caseira, nas mesas que nós temos. Sem a comunhão, eu e você não conseguiremos provar da vida que há em Jesus. Então, para nós seguidores de Jesus, de fato, se Jesus de fato for quem ele diz que ele é, nossa, Renan, por que você está falando assim? Se de fato ele for quem ele diz que ele é. Porque eu sei que além de mim e de você, outras pessoas vão assistir isso. E essas pessoas se questionam, será que Jesus é quem ele é? Eu já provei de quem ele é. Você talvez já tenha provado. Mas a gente não quer parar de provar. Então, vamos buscar sempre esse tesouro. Porque a maior notícia de todos os tempos é que a palavra de Deus encarnou. E que ela morreu e que ela deu a sua vida por nós. E Ele quer morar em nós. Você tem guardado as suas palavras? Você sabe o que Jesus pensa? Você sabe o que Jesus gosta? O que define um relacionamento íntimo? Depois não quero dar ideias aqui para homens e mulheres, mas quando você sabe os gostos do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceira, o que ela gosta, o que ele gosta, o que ela não gosta, o que ele não gosta, isso define intimidade. Jesus está nos chamando aqui para uma intimidade. Só que para isso você precisa entender que Ele é a resposta do enigma da verdade. Nós já estamos finalizando. Douglas e Rafa, por onde quer que vocês estejam, aqui no banheiro, em qualquer lugar, por favor. Esse Pilatos, ele estava aí diante do maior dilema da sua vida, gente. Volta aqui comigo na narrativa. Pilatos estava diante do maior dilema da sua vida. Pilatos, ele estava com a verdade na frente dele. Todas as respostas que Pilatos talvez tivesse ao longo de toda a vida, quem fez os céus, terra, mar, enfim, estava na frente dele. E ao receber Jesus para o julgamento, a gente nota claramente, se você ler com atenção nos textos, entender o contexto, você vai entender claramente que Pilatos tem um desconforto para condenar Jesus. Pilatos, ele não quer condenar Jesus. É bizarro quando você vê no texto. Ele fica desesperado, atemorizado. E eu vou explicar para você o porquê que ele fica. Primeiro motivo é porque a performance do seu governo era em conter conflitos na Judéia. Então, qualquer revolta popular dos seguidores de Jesus, que não eram poucos, Jesus, em algum momento ali, ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém que tinham muitos seguidores. E ele tinha medo, Pilatos tinha medo desses caras se revoltarem contra ele. Esse
era um motivo de performance. O segundo motivo de performance era que os líderes do povo, os sacerdotes, que na época virou um cargo, infelizmente virou um cargo de corrupção e político, eles faziam articulações políticas muito fortes com outros grupos. E eles queriam tentar intimidar Pilatos a negociar com os governantes de Roma, tentando colocá-los contra César, para frustrar suas carreiras. Então, primeira coisa, quando Pilatos falou assim, esse cara não tem crime algum, Jesus não tem crime, não tem por que eu julgar Jesus. E aí, o que fizeram? Você está indo contra César. Você não está sendo amigo de César. E esse é um ponto muito interessante, porque Pilatos, ele também tem os seus ídolos. Pilatos também tem os seus ídolos. Jesus se tornou uma conveniência para Pilatos ali. Eu tinha falado que são 3 razões. A gente falou da primeira. A segunda é que Jesus não estava sendo julgado por crime. Jesus não tinha cometido crime algum. E a terceira, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Pilatos, ele era casado. E a esposa dele, no meio do julgamento, ela traz uma informação para ele que vai mudar muita coisa. Ela fala assim, Pilatos, eu tive um sonho inusitado com esse homem. Esse homem que você está julgando, eu tive um sonho. E eu sofri muito por causa dele nesse sonho. No final, Pilatos, ele vai sinalizar que ele não vê crime algum. E ele apela ao povo, e o povo escolhe Barrabás. E pede que Jesus seja crucificado. Loucura, né? Jesus não cometeu crime algum. Claramente é inveja. A minha esposa, de repente, tem um sonho com esse cara. A minha esposa sonha com esse Jesus. E no momento do julgamento, no momento que Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, a minha esposa manda um recado dizendo, não se envolva, porque eu sonhei com ele. E eu sofri muito por causa dele. Muitas vezes, as evidências vão estar na nossa cara. Só que a nossa carne, ela é muito forte. A nossa carne vai querer lutar contra a verdade de Deus. Quantas vezes você já não se deparou falando, por que eu sou assim? Por que eu nasci nessa família? Por que a minha vida é assim? E aí você encontra Deus. E Deus, Ele mostra para você que não importa a circunstância que você está vivendo, o lugar que você nasceu, quem é a sua esposa, quem é seu marido, Deus só quer te mostrar, eu sou a verdade. Eu sou a solução. E muitas vezes você não quer se entregar, muitas vezes você não se entrega a esta verdade. Mas ouça com atenção. Esse Jesus, Ele quer morar em você. Mesmo sabendo da sua limitação. Jesus não falou que queria morar com os discípulos antes, no início. Ele estava caminhando para isso. Mas para prestar atenção. Quando Jesus fala, eles cometem todos os pecados mesmo depois. E Jesus vai habitar neles. Não desistam de Jesus. Não desistam dessa verdade. A liderança judaica, ela pressionou Pilatos, acusando Pilatos de ser um aliado de Jesus, dizendo que ele não era amigo de César.
Pilatos lava suas mãos, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Pilatos faz uma declaração pública dizendo assim, eu sei que ele é inocente, a minha esposa sonhou com ele não tem crime algum, mas crucifiquem vocês, eu lavo as minhas mãos. E tem gente que pode até olhar esse ato de Pilatos e falar, foi um ato neutro. Mas não. Foi um ato... Ele assumiu uma posição. A posição é: eu não vou me render a esse Jesus. Eu vou me render ao meu poder, às minhas paixões. Às vezes a gente tem posicionamentos que parecem não ser, mas são. Deus espera de nós entrega total. Porque no enigma da verdade, tudo vem à tona. Jesus diz, não há nada que ficará oculto que não virá a ser revelado. Então tudo vai vir à luz e descobriremos que eu e você somos como Pilatos nessa história. Quantas vezes nos deparamos com situações que queriam nos levar para uma outra direção? Quantas vezes barganhamos a verdade que há em Jesus para nós alcançarmos os nossos interesses e prazeres? Porque a nossa cosmovisão está errada sobre quem é Jesus. E precisamos nos arrepender. Para que o Espírito Santo produza em mim e em você um novo nascimento nessa área que você não consegue, você precisa se arrepender. Você precisa morrer para si. Todos, de algum modo, somos Pilatos. Todos nós somos responsáveis pela morte da verdade. Todos somos responsáveis, todos nós matamos Jesus. E sempre que escolhemos o nosso amor próprio, a nossa cosmovisão é escrava dos nossos ídolos, ou dos sistemas que regem esse mundo. Quando a multidão grita Barrabás, Barrabás é uma palavra grega que significa filho do pai. Para prestar atenção. Eles estão gritando, filho do pai. Soltem o filho do pai. Que loucura isso. Enquanto isso, eles estavam escolhendo matar o verdadeiro filho do pai. Todas as vezes que a gente grita Barrabás, mas Senan, quando eu grito Barrabás? Todas as vezes que você vive ignorando a verdade da palavra. Todas as vezes que eu e você ignora quem Jesus é, a gente grita Barrabás. Mas eu queria te dar uma boa notícia. Uma boa notícia. Pedro negou Jesus em meio a esse contexto. Muitas vezes a gente fala desse momento que Pedro nega Jesus, mas a gente fala muito pouco sobre o que confrontou Pedro. Afinal, foi a consciência dele? Não exatamente, mas foi o olhar de Jesus sobre ele. Quando Pedro nega Jesus, Pedro está dentro daquele contexto, escondido, e ele nega Jesus, ele fita os olhos em Jesus e Jesus fita os olhos nele. Os olhos que você canta aqui como de fogo, é de fogo porque é muito santo. Vem de um lugar muito profundo. O caráter de Jesus é ilibado, é maravilhoso. Quando Jesus fita os olhos em Pedro, Pedro se coloca numa situação desastrosa, porque ele mesmo não conseguia se perdoar. E aí eu quero trazer um paralelo sobre Judas, porque Judas também negou a Jesus. E Judas ficou com tanto remorso, a palavra de Deus, lá em Mateus vai usar a palavra remorso. Ele ficou com tanto remorso que ele, quando peca,
ele joga as moedas no templo. Ele queria devolver para os sacerdotes. Sabe o que os sacerdotes falaram? Eu não tenho nada com isso. Isso é problema teu. É isso que o pecado faz com a gente. Todas as vezes que eu e você peca, o pecado não quer saber, o diabo não quer saber de ter pena de você. Ele quer te gerar remorso, sabe por quê? Porque remorso não é arrependimento. Remorso produz morte. Arrependimento produz vida. A palavra grega para o remorso de Judas é metamelomai. É uma palavra que refere-se à frustração. Eu não amo Jesus. Eu só me frustrei. Mas Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu verdadeiramente. Sabe qual que é a palavra de arrependimento? Metanoia. É voltar ao início. Voltar ao começo. O remorso te leva à morte. Mas o arrependimento te leva à regeneração.